Pronto, e agora eu vou apresentar a minha tela. Boa noite, Carlos. Pronto, vou mostrar minha tela aqui. Então, pessoal, é o seguinte, né? A gente chegou num ponto em que vocês conseguiram ter o contato, né, digamos assim, quase que completo da parte de desenho, né? Eu acredito que com o que nós percorremos do ponto de vista teórico, nós conseguimos subsídio para fazer muita coisa, né? De acordo com a necessidade de vocês, aí eu acho que dá para fazer quase tudo. E aí o que é que acontece? Vocês chegam num ponto agora, né? Em que vocês precisam, para que eu possa avaliar vocês, utilizar um pouco da criatividade, né? A ideia da disciplina nos últimos semestres sempre tem sido essa, de que vocês possam experimentar de forma real, né? E fazer com que as coisas que vocês aprendem a desenhar, elas tenham um efeito prático, né? E tem funcionado bem, né? Geralmente eu noto assim, uma preocupação em relação à questão dos projetos em si, porque vocês estão no segundo semestre, né? E aí tem gente que se preocupa porque às vezes não conhece muito bem os componentes de eletrônica, e às vezes acaba sendo um pouco estressante por esse fato de que você talvez tenha alguma dificuldade com a parte de eletrônica, né? Mas a ideia da avaliação ser prática, de você fazer uma placa que funcione, é justamente estimular para que vocês busquem conhecer, né? Como é que funcionam os circuitos eletrônicos e tem outra coisa, se a gente sempre for pensar que não consegue fazer, né? O curso de vocês ele passa muito rápido. Vejam que terminado o segundo módulo, acabou a metade do curso, né? Então a gente tem que se esforçar em fazer logo, né? Se a gente for fazer ou deixar de fazer as coisas pensando na dificuldade que é, né? Fica difícil da gente produzir coisas interessantes no curso. E eu acho que esse conhecimento de saber desenhar circuito e, acima de tudo, saber fazer com que esses desenhos eles surtam um efeito prático, ele não é uma coisa que não deveria ser dispensada em hipótese nenhuma num curso como esse, né? Eu vou mostrar para vocês, pessoal, digamos assim, um exemplo, né? Vocês estão aí sem saber como proceder a partir de agora, porque a partir desse momento vocês vão ter que ter muita participação na disciplina, né? Até porque vão ser vocês que vão escolher o que é que cada um vai fazer, né? De novo, eu não me preocupo muito com a questão da complexidade do funcionamento em si, eu me preocupo com a questão de você saber fazer a placa ou não, né? Mas eu vou mostrar como, digamos, inclusive hoje, pessoal, eu estou fazendo essa aula aqui, né? Mas eu pensei assim, não, eu poderia fazer um roteiro, né? Colocar aqui anotado no caderno, geralmente eu faço algumas anotações da sequência do que eu tenho que fazer, mas essa vez eu digo, não, eu vou deixar porque, tipo, vamos tentar transparecer uma coisa que fosse mais real, né? Então eu só pensei, não, eu acho que eu poderia fazer, por exemplo, um circuito qualquer aí, pesquisando na hora, né? Para que vocês se insiram um pouco na realidade do que é que seria a atividade de vocês, e também para vocês verem que não é tão complicado assim. Não é tão difícil, né? Então, por exemplo, digamos que eu queria fazer uma placa. Inclusive, eu estou pensando aqui meio que agora, né? Eu tinha pensado em muitas possibilidades durante o dia, só que eu vou definir aqui junto com vocês para ver como é que fica a questão do desenvolvimento desse trabalho. A primeira coisa é definir o circuito, né? Então, aqui, eu tenho uma situação em que, sei lá, de repente eu queria fazer o controle da iluminação dessa sala aqui. Ou então eu poderia, por exemplo, vocês veem que de noite a iluminação fica ruim, assim, porque eu fico de costas para a lâmpada, né? Então eu poderia colocar um refletor, uma luminária aqui,
e fazer com que essa luminária ela fosse acionada com um controle remoto, alguma coisa do tipo, né? Só que vocês devem saber, pessoal, que normalmente os componentes de controle, por exemplo, aqui são microcontroladores, né? E se vocês prestarem bem atenção, aqui tem 4, ó, com eles separados, né? Tem 4 chips. Pela lógica, pessoal, vocês conseguem imaginar que esse chip aqui ele não tem capacidade. Isso aqui é um microcontrolador PIC 16F628A. Vocês vão conhecer que nem a palma da mão no semestre que vem, esses camaradas aqui. Né? Então, vocês imaginam que esse chip ele não tem condições físicas nenhuma de controlar uma carga que ela é ligada na tomada. Tente imaginar o que é que vai acontecer se você aplicar 220 volts num componente desse. Entende? Acho que é meio óbvio isso para vocês. O que eu estou falando é muito estranho. Se eu estiver falando alguma coisa muito estranha, vocês dizem. É Certo? óbvio. Então, assim, ia falar, Vanderlan? Só para tranquilo, é óbvio. 220 aí no chip, eu acho que queimar, eu acho que queimaria Não ele, sei né? se eu estou sem ouvir ou é porque o Não, Vanderlan está sem áudio, não está saindo. Ah, peraí. Sou eu aqui, desculpa. Pode repetir, Vanderlan, foi o problema meu aqui. é óbvio, né? Que sim, que se botar aí 220, com certeza vai torrar o chip, né? Pois é. Aí, então, ele tem estrutura física que é muito frágil para você aplicar os 220 volts. Então, assim, pessoal, a gente tem que entender que a eletrônica ela serve justamente para solucionar problemas desse tipo, né? No mínimo aqui você precisaria de uma interface de controle, né? Então, tanto o Vanderlan quanto o Thiago conseguiram visualizar bem qual é o problema. Então, eu não vou conseguir fazer um controle, por exemplo, eu não vou conseguir pegar um Arduino, ou então um chip desse aqui, né? O Arduino seria um chip similar, e conseguir ligar diretamente uma lâmpada. Não tem condições. Eu vou precisar de uma interface de controle. Então, essa interface, ela vai pegar uma tensãozinha lá que o componente ele libera, esse tipo de componente aqui, ele vai ter normalmente uma saída de 5 volts, né? E essa saída de 5 volts, ele vai fazer o controle para que seja acionada uma alimentação de uma fonte que seja alternada 220 volts ou 110 volts, né? Que no caso seria a tensão da rede elétrica. Então, eu penso assim, se eu preciso de interface de controle, né? Aí, não sei, vamos dizer que eu fosse pesquisar ainda, né? Ligar lâmpada com Arduino, ou com microcontrolador, né? Vamos dizer que eu estou perdido, eu não sei o que é que eu faço. De imediato, pessoal, e de forma unânime, você consegue perceber que todos eles, ó, isso eu estou pesquisando agora, viu? Eu não fiz durante o dia, não. Todos eles utilizam o microcontrolador em si, ó, o chip, né? Aqui eles colocam a placa só para ficar mais fácil fazer as ligações, mas ele usa um componente que ele é muito conhecido, ó. Pode ver que todos os resultados, ó, como é que chama esse componente aqui? Isso é um conversor, não? Não, ele é, Vanderlan. Módulo Na verdade, relé, como? é um módulo relé. Exatamente, Welton. Então, na verdade, ele seria um conversor, teoricamente, porque eu consigo fazer uma conversão de nível de tensão e de tipo de fonte, né? Então, aqui no Arduino eu vou ter até a parte do Arduino corrente contínua, e depois do relé eu vou ter uma corrente alternada. Só que tem um detalhe, pessoal, ó, só um exemplo para vocês entenderem todo o contexto, né? O microcontrolador, normalmente, ele, por natureza, ele já é um pouco difícil de achar assim comercialmente, né? É difícil você ir numa loja de eletrônica e encontrar ele. Mas você consegue, às vezes, ó, por exemplo, esse aqui eu acho que tem na eletrônica VF, né? Você consegue comprar e você consegue utilizar ele também com esse tipo de módulo relé, né? Só que para você achar um, um módulo desse pronto, daí já é mais difícil, né? Já é um pouco mais complicado.
vocês devem imaginar que o relé em si, o componente, né? Deixa eu digitar para vocês aqui, para vocês verem a imagem, né? O relé em si, solto, ele é fácil de encontrar. Isso aqui, em algum momento, pelo menos uma vez na vida, vocês já viram, né? O componente em si, o relé em si, ele assim solto, né? Então, isso aqui você consegue até de sucata, né? Então, você pega uma plaquinha lá, consegue ele de sucata, você dessolda ele, né? E aí você consegue reaproveitar. Só que ele não funciona sozinho, né? Ele tem que ter alguma forma de você conseguir conectar ele no microcontrolador. E aí, para isso, eu preciso fazer uma placa, que poderia ser uma proposta que, por exemplo, eu pensaria em fazer para apresentar como projeto da disciplina, apesar de ser simples, né? Então, por uma pesquisa, você vai descobrir que você precisa fazer esse tipo de coisa, né? Então, você não liga direto na tomada, você liga na tomada, mas quem separa esse tipo de energia maior da menor, para evitar que o componente queime, seria justamente um módulo relé. Aí você pode, na curiosidade, dizer assim, circuito e um módulo relé. Geralmente, tudo que a gente usa com microcontrolador, a gente chama de módulo, né? Aí ele vai dar aqui, ó, vários circuitos. Ele vai me dar aqui vários circuitos, ó. Então, vamos ver aqui uma situação que a gente poderia até aproveitar. Ó. Esse desenho aqui, ele tá simples de entender. Assim, eu acho que ele é bem fácil de conseguir assimilar, né, o que é que ele quer dizer. Então, o que eu acho que vocês já têm subsídio, né, e caso vocês tenham alguma dificuldade, eu vou estar me dispondo, é de fazer com que você consiga elaborar isso aqui no Proteus. Que essa é a grande jogada. Vocês estão vendo que eu já estou achando o circuito pronto. Eu não quero que ninguém crie circuito. Isso aí são... essa coisa de criar circuito, eu acho que talvez seja um objetivo para outros momentos. Né? Por exemplo, quando vocês estiverem vendo microcontroladores, é interessante a gente criar circuitos né, da nossa própria cabeça. O meu objetivo aqui é outro, é saber se você consegue pegar alguma coisa e efetuar, né, em termos de confecção de placa de circuito impresso. Então, eu tenho a placa de cobre aqui, mas eu queria a placa pronta, né? Não tem para vender, então eu faço uma, né? E de que forma é que eu posso fazer aqui? Ele vai me dizer em algum momento, eu acredito, quais são os componentes que eu tenho que utilizar, né? Deixa eu ver se tem alguma especificação, né? Aí é questão de pesquisa mesmo, pessoal, né? Ó, aí não diz, aí sei lá, de repente você quer saber a referência, né, dos componentes. Aí eu vou pesquisar um pouco mais, ó. Ó, esse aqui ele já diz que, na verdade, se você for ver, é o mesmo circuito, só que ele é representado esteticamente diferente, né, com simbologias diferentes. E que, inclusive, esse aqui está até parecido com um pouco com a questão dos desenhos do Proteus, né? Ó, aí o que é que acontece? O objetivo todinho do circuito, né, ó, ele está usando aqui para acionamento de um motor. Ele consiste em entrar um sinalzinho de 5 volts, ó, né, que é o que o Arduino e o microcontrolador PIC ele tem capacidade de entregar, até você conseguir fazer interface, uma espécie de conversão para a energia que o motor precisa. O motor que ele diz aqui, provavelmente é um motor monofásico, né? Então, entra um 5 volts que é capaz de acionar um relé, e que esse relé é capaz de acionar um circuito que alimenta uma carga maior, né? Sem que haja dano físico ao meu equipamento frágil, né? Então, Nesse caso aí, Muro, ele é só um relé, né? É um relé, né? é só um. Bom, aquele que tu mostrou é com dois, né? Deixa eu ver aqui o outro. O desenho logo Não, é lá não. com a placa do Arduino lá no início. Ah, sim. Não, mas isso aqui, eu sei, aqui que tu diz, né? É por... Pronto.
Ó, se vocês perceberem, na verdade, ele está usando o mesmo Arduino para controlar duas coisas, ó. Ele está controlando uma lâmpada e um ventilador. Mas isso é simples. Depois que você fez o primeiro, aí, entendeu? Aí imprime um do lado do outro ali, já era. Sim. Eu estava até vendo hoje justamente esse módulo relé aí mesmo, para fazer a plaquinha dele, sabe? Estava pensando em fazer essa aí. Pronto, pode ser. Vocês ficam à vontade. Inclusive, Com já é dois. uma Eu ajuda. estava pensando com os dois, né? Com os dois relés. Sim, com os dois. Pode ser. A gente pode até fazer o exemplo aqui, já vai lhe ajudar, Elton. E a ideia, pessoal, é justamente o que vocês... Eu nem combinei com o Elton aqui. Foi coincidência, pura coincidência, né? Mas vocês podem pensar nos projetos e aí vocês dizem, professor, é o seguinte, eu quero fazer esse projeto aqui e tal. O módulo relé, pelo conhecimento que eu tenho, eu garanto para vocês que é viável demais a gente fazer, né? Mas se alguém tem uma ideia diferente, aí você traz, ó, professor, a minha ideia é essa, os componentes que eu baixei na internet aí numa pesquisa que eu fiz do circuito são esses, e aí eu consigo lhe dizer se você tem condições de achar os componentes fáceis ou não, né? E a gente pode destinar essas aulas justamente para isso, né? No caso de Welton, como ele mesmo mencionou aí, a ideia dele é fazer isso aqui, ó, 2 vezes. Para quê? Para que com um único microcontrolador eu consiga controlar 2 coisas. Então eu estou duplicando a utilidade do meu circuito, né? Então, se você for passar uma linha bem no meio aqui, você vai perceber que o circuito ele é igual. Ele é igual. Então, é só uma cópia do circuito que eu vou fazer. Então, se quiser fazer com 3, com 4, aí vai, né? Você faz nas dimensões que você quiser. Nesse caso desse circuito específico, pessoal, a única coisa que eu coloco, né, e que vocês têm que tomar muito cuidado, é que por baixo dessa placa aqui, ó, desse lado aqui, que é onde é ligado, no caso, a fase, né? É isso mesmo? É a fase, né? Que é onde é ligada a fase e vem o retorno para a lâmpada. Esse circuito por baixo ele não pode ficar tão exposto. Vocês têm que tomar cuidado, porque quando vocês estiverem manuseando, vocês podem levar um choque. Então, há que se tomar esse tipo de cuidado, certo? Uma das outras coisas que eu gostaria que vocês tivessem criatividade é, por exemplo, como é que eu posso fazer uma caixa de proteção para essa plaquinha? Eu já fiz a placa, agora eu quero fazer uma caixinha de proteção. Tipo como se fosse essas... como é que eu posso dizer? Caixa de case, né? Que geralmente se utiliza em circuito eletrônico. Então, por exemplo, eu posso pensar numa forma de fazer de plástico, né? Case, módulo relé. Porque a questão da segurança não é uma coisa que a gente possa estar arriscando, né? Então, ó, você vê que tem alguns cases aí e tal. Se não der para fazer, tudo bem. Tomando os devidos cuidados, né? Tá bacana. Se você for colocar numa caixa de passagem, lá num quadro, alguma coisa que ninguém vai mexer, tá tranquilo. Mas, enfim, vamos ao circuito, né? Então, a primeira coisa, pessoal, que você tem que entender é que na entrada da placa, nessa região, que é a entrada, né? Eu preciso de uma diferença de potencial, que aqui está sendo identificada ser de 5 volts. Então, essa diferença de potencial só consigo quando eu tenho um positivo de uma fonte e um negativo de uma fonte. Então, daí você já consegue entender que, olha aqui o que é que acontece com essa placa aqui, ó. Ó, se você perceber, deixa eu ver se eu consigo abrir ela bem grande aqui. Para você entender bem o que é que eu estou querendo dizer. Deixa eu carregar aqui, né? Pronto, ó, até dá para ver aqui, só que... Deixa eu ver se eu consigo... Pronto, essa imagem aqui está perfeita, ó. Certo? Eu vou abrir essa imagem aqui. Aí você vai entender, ó, que ele tem 4 pinos. 4 pinos. Por que que ele tem 4 pinos? Porque é justamente o que eu estou vendo aqui nesse desenho. Ó. Eu tenho um pino que é para armar o relé positivo, que ele está considerando que esse relé aqui é de 12 volts, só que você pode usar um relé de 5. Né?
5 volts. Então, vai ser um para esse positivo e outro para esse negativo. Porque aí, quando eu tiver o transistor sendo acionado, né, quando eu saturar a base do transistor, eu vou conseguir ter continuidade no circuito e eu vou conseguir energizar o relé com os 12 volts, que pode ser 5 também. Então, só 2 são para cá. E eu vou ter mais 2, que é em 1 e em 2, que na verdade aqui ele está em inglês, né? Seria entrada 1 e entrada 2. Então, vão ser 2 pinos que vão ser usados como controle, que é um pino para o primeiro relé e outro pino para o segundo relé. E aqui, ó, você vê que ele tem um conector daqueles parafusáveis com 3 pinos. 3. Por quê? Porque o relé ele tem na saída 3 pinos. É um pino comum, e um normalmente fechado e outro normalmente aberto. Vocês conhecem esse conceito de normal aberto e normal fechado, né? Então, por exemplo, o normal aberto, ele só vai fechar o circuito quando você tiver a base ligada, né? E o normal fechado, ele já começa ligado. Quando eu coloco um sinal na base, ao invés dele fechar, ele faz abrir. É o contrário. Porque, de repente, você pode querer aplicações diferentes, né? Sei lá, digamos que você coloca um sensor na entrada, e esse sensor seja um sensor de luz. Então, você pode querer que a lâmpada acenda de noite, ou então você pode querer que uma bomba ligue de manhã. Então, vão ser conceitos diferentes, né? Invertidos. E aí fica a seu critério de usar qual é que você quer aqui na saída, né? Sempre você vai usar algum desses dois. Certo? Aí, vamos lá. Então, no circuito, eu consigo perceber que eu tenho aqui, ó. Alguém ia falar? Se quiser, pode falar. Ó, vamos pelos mais simples. Eu tenho um resistor, né? Então, vou colocar os componentes aqui, ó. Resistor. Aí, se eu colocar resistor completo, só lembrando, ó. O computador tá lento que tá travando. Ó, se eu digitar resistor completo, ele não vai servir, porque meu objetivo é jogar ele lá pro Ares, né? Então, eu vou digitar só res. Tá aqui, ó. Ele vai ter a representação do componente. É esse mesmo que eu quero. O valor pouco importa, né? Até porque os pinos são flexíveis, o resistor, dá para você adaptar, né? Pronto, o resistor. Então, o resistor eu vou ter 2 aqui, né? Esse LED aqui, pessoal, ele é opcional. Então, assim, para ficar um pouco mais prático, eu vou deixar sem o LED. E tem um diodo, que ele está indicando aqui ser um N4004. Então, eu vou colocar ele certinho. Um N4004. Ó, tá aqui, né? Normal. Beleza. Aí eu vou precisar aqui, no caso, de um 2N222. 2222, né? Dois N. Eu digitei foi um N. Ó. Aí ele tem dois tipos, né? Mas eu poderia utilizar algum similar, por exemplo, o 548. Deixa eu só conferir se o 548 ele é de base positiva, exato. Então, ó, eu tô meio que adaptando, né? Porque, na verdade, o que eu tenho aqui em casa é 548, por isso que eu coloquei assim. Questão de conveniência, né? Aí eu vou precisar aqui também. Vamos lá, ó. Eu vou precisar. Aí, como vocês viram, na entrada aqui, ó, né? São 4. São 4. Aí, nesse caso aqui, eu vou fazer até um pouco melhor, porque só o pino encaixado, às vezes, é ruim. Eu vou colocar desse parafusável aqui, ó. Então, eu vou colocar assim, T-block. Aí eu vou ver se... Eu vou ver se tem ele de 4, ó. 4 pinos. Né? Deixa eu ver qual é o melhor. Pronto, esse aqui, ó. Ó, com 4 pinos. E eu vou ter também
a minha saída aqui, ó, com 3 pinos, que é justamente os contatos do relé, né? Então, eu vou colocar o T-block com 3 pinos. Beleza. E vou ter o relé. Só que o relé que eu vou utilizar aqui, ó, para aproveitar o próprio Arduino, eu vou pegar também de 5 volts. Então, relé, né? Relay. Aí eu vou procurar um aqui, ó, que seja, né, no formato que eu quero, ó. Aí eu vou meio que por analogia, né? Opa, ó, aqui. Ó, né? Ó, inclusive tem ele de 5 volts aqui. Deixa eu ver se a pinagem, a questão da pinagem muda, né? Geralmente eles têm um tamanho um pouco similares aqui, ó. O de 12 volts, ele é geralmente similar ao de 5 volts. Então eu posso utilizar o de 12 mesmo. Cadê? Perdi. Aqui. Ó, na dúvida, eu posso simplesmente pegar o relé de verdade e medir para ver se dá essas milimetragens aqui, ó. Né? Não custa nada. Pronto. Aí eu vou colocar aqui os componentes agora, no Isis, né? Primeiro, entra aqui, ó, o sinal. Aí eu vou pegar o T-block de 4, né? Aí o que é que acontece? Um deles, como vocês viram, né? Ele vai ser o GND, ó, aqui pelo circuito, né? É muita informação, pessoal, mas aí vocês vão, né, mandando mensagem aí para a gente ir solucionando essas dúvidas. Então, eu vou colocar aqui do terminals mode o ground, ó. Assim, eu não preciso obrigatoriamente seguir a ordem dos pinos, não, mas vamos deixar aqui, né? Já que lá está no pino 1, vamos deixar no pino 1. Esse VCC, ó, esse VCC, que é o pino de alimentação, ele vem para cá, ó. 5 volts, ele vem para um resistor, ó. Então, eu estou seguindo na sequência aqui. Que, na verdade, o VCC eu estou copiando literalmente aqui, ó, é o último. Eu vou pegar aqui, ó, resistor, e vou ligar aqui nesse último, ó. A resistência não importa, porque, né, a questão do tamanho do resistor não vai influenciar muito, não. A não ser que você tenha um resistor de tamanho específico e você queira mudar. Aí vamos na sequência aqui, ó, do resistor vem para o transistor. Eu estou fazendo, vocês podem ver que eu estou fazendo a cópia literal aqui do negócio, né? Ó, aí para cá vem o GND. Aí eu posso, aqui no Isis, a questão da estética pouco importa, porque já que eu quero fazer a placa, né, dá no mesmo. Aí vem aqui, ó. Vocês sabem para que serve esse diodo aqui? Ou não? Para limitar a corrente, Murilo, não? É porque, assim, ó, existe um fenômeno no eletromagnetismo que ele é regido pelo que a gente chama de lei de Lenz. Lenz foi um cientista, né? Que, assim, quando esse relé ele arma, né? E que ele desarma, quando eu tiro a fonte de alimentação que armou ele próprio gera uma corrente, ele funciona como se fosse uma fonte, só que no sentido contrário. Ou seja, aí eu poderia ter essa corrente, a corrente veio do positivo para o negativo, ó, passou por ele. Quando eu tirei o positivo, aí ele vem e devolve essa corrente com uma força enésimas vezes maior do que essa corrente que gerou ele. Então, digamos que fosse, sei lá, meio ampere. Ele volta aqui com 5, com força, né? Então, para evitar de voltar para o transistor e evitar de queimar o transistor, eu uso esse diodo. Então, ele é alimentado, a corrente passa por aqui, ó, desvia porque o diodo está impedindo, né? Passa pelo relé, só que quando eu tiro a alimentação desse relé, aí ele devolve a corrente que ele acumulou magneticamente, né? Ao contrário. E aí eu corro o risco de queimar o meu transistor.
no caso, Murilo, esse diodo aí, ele é ideal, né? Que ele fica como se fosse uma chave, né? Exatamente, ele funciona para funcionar como uma chave aberta e tanto e para a questão de evitar de que ele receba a corrente do relé, né? Que vem nesse sentido aqui. Então ele funciona como se fosse uma chave ideal inversamente polarizada aberto, né? Circuito aberto. E aí você vê que isso é uma questão do conceito que eu acredito que seja o conteúdo que vocês estão vendo em eletrônica básica, né? Por isso que é importante você ter o conhecimento das outras disciplinas, porque só o DES em si, né? Exato. Aí eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar o transistor, aliás, já está o transistor, eu vou colocar o diodo aqui, ó, vou girar ele aqui, ó, vou fazer a cópia literal e esse é o exercício que vocês têm que fazer, né? Um pouco mais à frente vocês vão ganhar tranquilamente criatividade para desenvolver, né? Pessoal, uma coisa que eu estou adaptando é que esse relé que eu vou usar aqui não é de 12, então eu posso pegar esses mesmos 5 volts, ou então colocar uma bateria externa, né? Pode ser, fica a critério de vocês. Só que no caso, como a gente usa no relé, no módulo relé, o mesmo 5 volts do microcontrolador, então eu posso fazer isso, ó. Esses 5 volts que vem no resistor, eu posso ligar em paralelo do outro lado, ó. Que no caso seria aqui, né? Eu vou pegar daqui. Ó, pronto, então chega a 5 volts. E vem um relé. O relé, deixa eu ver aqui. Tá aqui. O relé, ó. Aí vamos entender como é que funciona o relé. Isso aqui, que está representado aqui, se eu não me engano, está representado aqui também, ó. Ó, você vê que é a mesma simbologia. Isso aqui é a representação da bobina do relé. Então, são 2 pinos, que ele é um indutorzinho, né? Ó, então, vem um para cá e outro para... Não, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. Ó, é bom conferir, é isso mesmo, né? E esse resistor aqui eu não vou colocar, pessoal, porque ele é um resistor limitador de corrente para o LED. Se vocês quiserem, coloca o LED depois, né? Mas eu vou deixar assim por enquanto. E por último, né? Eu vou ter solto aqui, porque essa parte do circuito aqui, ele é acionado pelo campo magnético, né? Então, eu só necessito colocar o T-block aqui de 3, ó. De 3. Né? Então, se eu for seguir rigorosamente a ordem, eu posso fazer o seguinte, ó. Já que são 3, eu vou colocar assim. O comum é o do meio. Então, o comum é esse aqui, ó. Aí eu vou colocar no 2. Aí eu vou ter também aqui o normalmente fechado, que ele tá... Vamos respeitar as posições, né? Normalmente fechado é esse aqui, ó, na posição de descanso. E eu vou ter o normalmente aberto, ó, que eu vou colocar no pino 3, igual tá na sequência lá. Para ficar padronizado também, né? Deixa eu salvar. Colocar assim, relé. Pronto. E agora fica faltando o quê? Pronto, esses dois você está se perguntando aí, né? Vamos ver como é que seria o pino de controle, né? Ah, certo. É um detalhezinho aqui, pessoal. Na verdade, isso aqui é o sinal, né? Então, esse aqui ele não fica alimentado todo o tempo, não, ó. Né? Opa, peraí. Ó, deixa eu só fazer uma correção. A bobina aqui em cima, ele fica alimentado com 5 volts toda hora, né? Só que esse camarada aqui, ele recebe os 5 volts quando vem do Arduino. Pronto, porque aí ele vai receber o sinal, ó, no pino 3. Aí no pino 3 ele vai jogar esse sinal que tem a tensão de 5 volts na base do transistor. O transistor vai saturar e vai fechar esse contato aqui, ó. Quando esse contato aqui desse circuito aqui fechar, aí esses 5 volts que está chegando aqui, né, que teoricamente está tentando passar no relé, só que ele só não passa porque esse transistor está aberto, né? Agora que ele fechou, ele vai conseguir passar, ó, e vai seguir para o negativo. Então, o circuito ele tem continuidade.
E esse pino 2 aqui, pessoal, seria para outra seção com outro relé. Então, eu poderia replicar isso aqui, ó, né? Deixa eu fazer aqui, ó. Ó, se um vai para a base de um, esse outro tem que ir para a base do outro. Aí eu vou colocar aqui um transistor. Esse aqui já é o circuito do segundo relé, né? Aí eu vou ter aqui, ó, né, no circuito, esse aqui ele vem para o negativo, então o negativo ele é um pino comum para ambos os circuitos. Então, eu posso ligar ele aqui, ó. Aí eu vou ter esses 5 volts aqui, ó. Esses 5 volts que ele veio direto para o relé, né? Eu também vou ter ele indo direto para o outro relé, né? Então, deixa eu colocar o diodo desse. Né? Ó, o diodo desse. Se eu tivesse pesquisado o circuito eletrônico para módulo relé com 2 módulos, com 2 unidades, né? Ele já tinha mostrado pronto, né? Eu não estaria precisando criar. Ó, aí 5 volts eu vou jogar para cá. Aí eu vou colocar aqui, ó, né? O meu relé, né? Ó, o meu relé. E aqui eu vou colocar outro T-block para fazer a ligação do outro relé aqui, ó. Igual tá aqui, ó. São 2, né? Então você vê que o circuito ele é replicado aqui. Então vamos lá, T-block. Aí eu vou fazer a mesma sequência, ó. Comum no 2, normalmente fechado no 1, normalmente aberto no 3. Eu acho que só, né? Aí assim, pessoal, como ninguém quer desperdiçar papel para imprimir, né? Ninguém quer desperdiçar placa de fenolite, né? Cobre. Aí seria viável eu pegar isso aqui, ó, e estudar, né? Verificar se não ficou faltando nenhuma ligação, dependendo da complexidade do circuito. A probabilidade de que eu esqueça de fazer alguma ligação, ela aumenta, né? Então, eu preciso tomar cuidado com isso aqui. Tem certeza que já ficou ok, né? Todos os componentes que eu escolhi são componentes que tem lá no Ares. Aí é só eu ir para o Ares, né? E aí, pessoal, é aquela questão da criatividade, ó, né? Que, na verdade, nem é coisa de outro mundo aqui para mim. Por quê? Porque, ora, eu já tenho uma placa aqui que me inspira. Então, eu posso colocar os 2 relés vizinhos, um do outro. Ó, posso colocar eles pertinhos assim. E esse T-block aqui, que representa aqui a saída de cada um, eu posso colocar eles vizinhos também, o de 3, né? Ó, são 2 de 3. Ok? Ó, então, você entende que esse que eu coloquei aqui é desse, porque ele está indicando, ó, ele está com setinha, então fica fácil. Aí vou girar aqui, ó. Girei errado, né? Deixa eu girar aqui de novo. Aí vou colocar o outro T-block, ó. Bacana. Aí, obviamente, à medida do que eu vou fazendo, eu vou vislumbrando aqui como é que tá a questão da estética, né? Se tá muito em cima, se não tá, se é melhor um pouco mais afastado, um pouco mais junto, né? Aí eu vou ter aqui, vamos colocar o mais próximo do relé, que seria o diodo, né? Que é um desses componentes SMD. Vamos ver aqui, ó. O diodo, ele fica vizinho do relé, então ele vai ficar mais ou menos aqui. Pronto. Eu posso colocar ele bem vizinho aqui. Aí, assim, eu não gosto de colocar regra nisso, não vou mentir. Eu gosto de fazer de acordo com a conveniência, né? Eu acho que os projetistas são vocês encontram aí a melhor forma, né? Ó. Aí você vai decidindo se tá um pouco ruim para você encaixar o componente, se não tá, se tá ok, né? Aí eu vou colocar aqui os resistores, aliás, tem os transistores também, né? Ó.
Então, esse camarada, ele vem aqui, ó. Posso arrumar um espaço para eles aqui já já. Ó. Aqui mais ou menos assim. Tem a questão da simetria. Aí vai ter o resistor dele, ó, né? Um em cima, outro embaixo. A grade vai lhe ajudar até a questão da simetria, né? E por último fica aqui esse T-block, ó. Deixa eu ver a melhor posição para mim girar ele. Eu acho que vai ser assim, será? O contrário, né? Pronto, ó. Aí eu encontrei aqui o mais limpo que eu consigo no momento, né? Ó. Né? Ficou até bonito, né? Ficou mais ou menos aqui. Então, aqui é onde você vai ligar os fios do Arduino, fonte de alimentação, e aqui você vai arrochar o nó para ligar lá, como é que diz? Fase e retorno, né? Do componente que você quer utilizar. Aí eu vou fazer a placa aqui, ó. Logo, a delimitação da área da placa, né? Ó. Aí vamos ver aqui como é que fica bom. Pronto, aí eu vou ver aqui, ó. Sem crise. Isso aqui, pessoal, não tem dor de cabeça, não. Eu acho que o mais complicado é você fazer essa etapa aqui, pesquisar. Por isso aqui eu digo, quanto mais cedo vocês correrem atrás disso, de escolher um, entender, né, assimilar o que é que significa o circuito, melhor fica para vocês fazerem. O Proteus é o mais fácil. Aí eu não tenho trilha aqui ainda, eu vou fazer aquela configuração, né, ó, de sempre, de toda a vida, né? Eu posso fazer aqui a escolha da largura da trilha. Tem um detalhe que eu vou mostrar para vocês depois. Ó, deixa eu tentar fazer o auto-router aqui. Oxente, peraí, eu esqueci lá, foi, peraí. Então, os dois, né? Ele fez uma trilhazinha pequenininha ali ainda. Vermelho, eu não sei porquê. Deixa eu abrir um pouquinho mais de espaço aqui. Aí é aquela questão, né, pessoal? Boa e velha organização. Ó. Aí vai da questão do bom senso, né? Aí você diz, ah, professor, mas a placa está muito maior. Mas é porque aqui eu estou naquele zoom generoso, né? Aquele zoom fora do normal. Não é tão grande quanto parece, não. Né? Quem tem toque aí vai querer contar os quadradinhos, aí conta. Os caras que tem problema com o negócio de organização, né? Que é os que fazem as melhores placas. Enfim, né? Aí eu vou fazer aquele procedimento de ajustar aqui, ajustar ali, que nem sempre é muito simples, né? Mas o Proteus já ajuda muito nessa questão, né? Ó, ele fez umas trilhazinhas aqui. E tem a opção de vocês saírem ligando também, né? Eu não sei se eu tô passando por uma... Deixa eu ver aqui, sinal. Ó, na dúvida, eu vou deixar tudo azul, né? T50. Vamos ver se ele faz agora. Ó. De primeiro... Peraí, deixa... não, tá bom. Eu poderia ter feito essa configuração antes, pessoal, porque ele está dando duas partes. A parte do sinal, né? E a parte da energia. Então, tava um que estava vermelho ainda, né? É sempre interessante vocês conferirem se ambos estão bottom copper, né? A não ser que você vai usar uma placa de dupla face, né? E o T50 eu coloquei aqui por intuição, né? Existe forma de você dimensionar isso e tal, mas não é muito o nosso objetivo não, né? Olha, eu posso tentar
um detalhe, né? Eu posso tentar fazer o seguinte, pessoal. Lembre que isso aqui, ó, nessas trilhas aqui, eu vou até mostrar no 3D. Nessas trilhas aqui vão passar 220 volts. Aí vejam se não faz sentido. Seria viável eu colocar umas trilhas mais largas? O que é que vocês acham? Ou do jeito que tá aí tá bom? Alguém ia falar? Pois é, e aí você pode, né? Digamos, se a necessidade só são essas três trilhas, né? Essas 6, né? Porque é 3 de cada. Aí eu posso vir aqui, ó, manualmente e refazer só elas 3. O resto do circuito já tá ok, né? Já tá tudo certinho. Aí eu posso vir aqui, ó, no desenho da trilha, Track Mode. Aí ao invés de 50, eu posso, sei lá, tentar 100 aqui. Opa. Aqui, ó. Espera aí, esqueci de mudar aqui de novo. Ou então eu tento fazer assim, ó. Espera aí, deixa eu ver se dá certo assim. Vou selecionar aqui, ó. Né? Aí eu vou colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo trocar. Assim eu não consigo não. Deixa eu ver se eu consigo fazer essa configuração manualmente, né? Deixa eu voltar aqui só para tentar desenhar ela manual. T50 e 100. Bottom Cooper. O problema é que ele está trocando manual aqui, eu não sei por quê. Eu vou dar uma olhadinha, pessoal, como é que faz essa configuração aqui da largura da trilha. Realmente eu não tô me recordando, não. Deixa eu só testar uma coisa aqui, só a nível de curiosidade, né? Se eu trocar aqui, deixa eu ver se ele vai refazer tudo ou só uma parte. Para ver se ele vai fazer só a parte que eu apaguei. Ele vai fazer tudo. Ó, ele demora mais porque com as trilhas mais largas fica mais difícil de ele achar uma posição, né? Ó, ele está avisando aqui que não conseguiu. Eu não sei por que que tá... Eu não sei por que que tá... Não tá... Assim, quando eu estou colocando o traço, né? Ele não está ficando. Ó, 100... Aí, quando eu clico, ele muda. Não, agora ficou, né? Ah, miserável. Querem me fazer passar vergonha? Ó. Aí, né? Às vezes o Proteus ele tem umas coisinhas aqui que eu não consigo dominar, não vou mentir. Às vezes ele sai do nada, às vezes fica. Ó, aí vocês estão vendo que eu estou fazendo manualmente aqui, né? Vamos ver se ele fica aqui. Espera aí. Ó, agora ele quis ficar. É porque é ao vivo, né? Aqui, ó. Pronto. Aí eu consegui deixar as trilhas que vão ser percorridas com a corrente maior, né, com a tensão maior, mais largas. Aí você vem aqui, ó. Ó, então você vê que aqui toda essa parte mais estreita do circuito é a parte do controle, que vai ter lá os 5 volts, né? E toda essa parte mais larga aqui, ó, né? É justamente a que você tem que tomar cuidado, porque o cobre, pessoal, ele não fica isolado não, né? Aí é interessante você pensar na possibilidade de invernizar, né, de fazer alguns furos aqui, ó, para parafusar em algum case.
reforçar o isolamento aqui de alguma forma, né? E é o tipo de coisa que não vale a pena fazer gambiarra, não, né? Isso aqui é um assunto sério, que num descuido, você testando na placa, você pode acabar se acidentando. Né? Aí, se você quiser, você pode fazer aquele esquema lá do... Como é que chama? Do Zone Mode, né? Que ele vai fazer o... Como é que diz? A malha, né? Você pode fazer isso aqui, né? Aí você pode selecionar aqui Bottom Copper, certo? E aí você tem a malhazinha lá, ó, né? E aí, novamente, é uma coisa para vocês tomarem cuidado, porque é a proximidade, né? Aqui, se você fechar um curto, você pode estar causando algum problema. Então, você pode fazer, né? Ou dispensar de fazer, talvez, né? Essa parte aqui da malha, né? Certo? Então, é isso, pessoal. Assim, praticamente eu fiz aqui o projeto, vamos dizer aqui que eu levei uma hora, né? Para fazer a parte de organização do desenho. Né? E aí é isso, ó. É só imprimir, né? Quem tem impressora em casa é só selecionar a impressora aqui, né? A laser. E quem não tem, salva como PDF, né? Escolhe para salvar como PDF. Tá aqui, ó. Aí, aqui eu vou querer só o bottom. E as bordas da placa, né? Aí, se você quiser colocar para, como é que diz? Espelhar, né? Ó, certo? Por algum motivo você quiser espelhar. Aí, pronto. Né? Um módulo relé aqui com 2, né? Com 2 canais. Certo? No jeito aqui de imprimir, passar para a placa e meter brasa. Ó, salvou em PDF, ele vai abrir aqui para mim ver como é que ficou. Murilo, e o processo de fabricação da placa? Com aquele material mesmo que você deu no início da... Vanderlan, eu coloquei no Classroom também a lista. Né? Então, aqui no Classroom, eu coloquei um tópico no mural que diz quais são os componentes, né? Esse aqui pronto, institucional. Aí, como eu estou falando para vocês, eu vou pegar um dia, né, que tiver mais livre, porque esses dias foi complicado, porque eu estava aplicando a avaliação das outras turmas. Aí eu vou, inclusive eu posso fazer até esse, que eu vou precisar desse aqui também. Né? Ó, eu coloquei a listinha aqui. Certo? Ó, papel fotográfico, percloreto, né? Uma micro-retíficazinha, quem tiver em casa. Ou então quem quiser comprar, que é tipo um grampo, né? Que você fura. E por aí vai, né? Aí eu vou pegar essa confecção e vou filmar eu fazendo, offline. Porque tem que ter a pia, tem que ter tudo. E vou disponibilizar no YouTube para vocês verem como é o processo. Aí, se alguém quiser fazer em casa, não que seja obrigado, pessoal, né? É interessante a gente efetivar oficialmente no laboratório essa etapa, né? Mas quem quiser fazer em casa, fica à vontade. Não tem nada do outro mundo, não. Né? E aí, quem não se sentir tão à vontade, não tiver o material, vocês podem esperar o retorno das aulas, e aí no retorno das aulas a gente faz isso. Não é muita complicação, não. Ok. Certo? Alguém tem alguma dúvida aí do processo? Então, ó, no caso aqui foi Nesse caso aí... pode falar. Nesse caso aí eu só tenho que ver o tamanho dos resistores, né? Isso, porque aqui na verdade...
Se você quiser, você pode... inclusive é uma coisa interessante, pessoal, que eu lembrei agora. Se você pegar a faixa de cores que está aqui, ó, eu não entendo, eu particularmente, eu já desisti faz tempo de querer decorar a faixa de cor, não sabe? Mas aqui, marrom, preto e vermelho, é 10K, né? Mas se você quiser, você troca aqui, ó, né? Você troca o valor aqui, se você colocar 1K, aí vai ficar marrom, preto e vermelho, aí ele vai aparecer no 3D e pode até mostrar aqui a questão do dimensionamento do relé, não, do resistor em si, né? Você pode colocar, mas assim, eu acho que aqui não tem muito quebra-cabeça, porque, veja só, né? Eu tenho um resistor aqui que ele acho que isso aqui é de 470, né? Aí eu tenho também um de 10 ohms. Olha a diferença do tamanho. Só mostrar para vocês aqui rapidinho. Olha a diferença do tamanho deles. Bem diferente o tamanho, só que você tem que entender que quando você confecciona a placa, ó, olha a distância dos furos. Né? Ele já faz bem distanciado, porque se não for o caso de eu colocar se não for o caso de eu colocar um resistor desse, eu tiver que colocar um desse, eu consigo flexionar as pernas, né? E ajustar e colocar na posição, no tamanho que eu quiser. Então, isso aí é o de menos. Ok? Beleza. Então, ó, hoje eu já consegui dar uma ajuda aí ao Elton, né? Então, já é uma ideia bacana aí. Aí, quem for trazendo os projetos, inclusive era interessante mostrar até antes das aulas, né? Antes do horário da aula, porque você diz, ó, Murilo, eu estou com um projeto aqui do alarme, o circuito que eu achei na internet é esse aqui. Lá, dá uma dica aí, quando for na aula à noite, para ver como é que a gente consegue fazer esse desenho, né? E aí vai da criatividade de vocês. Tranquilo? Alguma dúvida aí, senhores? Deixa eu registrar aqui a lista, né? Welton, Vanderlan, Thiago, Paulo, Soares, Paulo dos Anjos, Lucas, José Carvalho, João Vitorino, Graciel, Genilson, Edinardo, Carlos Rodrigues, Antônio Santos e Anderson. Beleza? Pessoal, eu vou desejar uma boa noite aí para vocês. Qualquer coisa, estou à disposição, viu? Eu sei que é muita correria de outras disciplinas, mas fica à vontade lá no WhatsApp quando precisar. Beleza? Valeu, senhores. Até mais.